Ok, gente, boa noite. Estamos de volta aqui. Mais uma segunda-feira. E antes da gente começar, hoje temos algumas pessoas desfalcadas por motivos de viagem, motivos de nascimento, enfim. E até o pastor Miguel, que já está acessando o link agora, no Facebook dele. Ele tem uma reunião lá na Save the Nations, mas vai participar com a gente à noite. Ele, pastora Liliane, enfim. O Rodolfo também não vai poder estar hoje, que vai estar no aniversário de um amigo querido. Rodolfo também. Vai ver depois. Vai ver depois, Rodolfo é assíduo. Ele vinha de madrugada. Paloma está falando aqui. Paloma está falando, está na Inglaterra. Paloma assistiu o grupo, nós assistimos aqui o grupo da Hillsong da Austrália. Ela disse que foi uma maravilha, eu estava vendo. Ela viu em Londres, que ela era moça. Né, Paloma? E realmente o grupo é maravilhoso. Eu, Raquel e a Flavinha, a nossa Flavinha, que era moça, que também acabou de me dar um text message. O voo dela atrasou, ela não vai poder vir, mas disse que segunda-feira está aqui sem falta. E nós participamos da gravação do Está com uma amiga, Rosana, também assistindo. Rosana também. Tá, participamos da gravação, tinha quase 40 mil pessoas. Foi gravado o CD deles ao vivo. É um grupo maravilhoso, realmente. Enfim, quem tem a oportunidade de viajar como vocês, de ir para lá, para cá. Mas como a Fernanda disse, um dia nós vamos estar lá também, viu? Eu quero agradecer a Deus por tantas pessoas que têm sido abençoadas. Eu recebi ainda uma pessoa dizendo que uma das palavras proféticas acabou de se confirmar na vida dessa pessoa. Não vou falar o nome e o que aconteceu. Mas é uma prova de que Deus está confirmando aquilo que nós temos falado já nessas últimas segundas-feiras, principalmente. Alguém já está mandando aí alguma coisa, mas deixa para lá. Nós temos que dar nossa aula. E deixa eu falar uma coisa importante também. Nós temos algumas pessoas, aliás, poucas pessoas pelo Facebook, que tem nos ajudado de maneira financeira. Eu quero agradecer a Deus. No dia 29, na véspera do dia 30, uma pessoa... Eu só recebi um e-mail, quando eu fui ver, era já de madrugada, a pessoa já tinha mandado uma oferta. Eu não vou falar o nome, porque não tem nada a ver a gente ficar fazendo assim. Inclusive, a própria pessoa quer ficar no anonimato. Mas é uma prova de que Deus realmente nos abençoa na hora em que a gente precisa. Então, eu já mandei um e-mail agradecendo, enfim. São coisas que Deus faz sem que a gente tenha o menor conhecimento. Eu acabei de falar agora pelo telefone há 15 minutos atrás. Ouve isso, amor? Há 15 minutos atrás, eu falei pelo telefone com a Neide, a Fernanda, tá? A futura sogra do Lucas, do pessoal da Gemal, e ela me disse, pastor, que ela mora no Rio 2, né? Ela deve estar nos ouvindo agora. Ela disse, olha, eu entrei em contato com o pessoal do condomínio do Rio 2, e eles têm um salão lá para fazer reuniões, inclusive outras igrejas. Você conhece lá? Já fez reunião lá, nesse salão? Olha aqui, tem um pastor amigo meu. Tá, depois me fala. É bom o lugar lá? Outras igrejas fazem, e ela falou com a administradora, que bom, que ela vai ver qual é o melhor dia para o pessoal lá, para quando a gente voltar para o Brasil, vamos usar um dia e não paga nada. O que acontece é que as pessoas que fazem, as igrejas que fazem a reunião, fazem uma vaquinha, isso? Se cotizam e dão uma ajuda de custo, uma oferta, sei lá, pagam uma taxa, alguma coisa. Então isso já é uma coisa boa, porque a gente precisando de um lugar, e você sabe que Barra da Tijuca, tudo é muito caro. Então aguarde um pouquinho mais, provavelmente daqui a 2 ou 3 semanas, pelo meu prazo, a gente deve estar mais ou menos saindo daqui, mais ou menos, porque a minha comadre, a mãe da Flávia, chegou ontem do Brasil e vai ficar 2 semanas, e daqui a pouco a gente deve ir para a casa do Bernardo, que ele nos ofereceu para a gente terminar a mudança aqui. Então as coisas estão assim, quase que chegando ao final. Obviamente, o tempo que a gente ficar lá até resolver todas as coisas, a gente vai fazer reunião lá. Então,
e não vai ser por falta de espaço. Então, são essas as novidades. Eu já tenho outros e-mails aqui, mas é tanta coisa que se a gente não continuar, não dá para dar aula. Mas depois me fala sobre isso lá. Quer dizer que o lugar é bom. Isso é bom, é animador. Agora só falta a gente arranjar um lugar em Teresópolis também. Porque pela estratégia que Deus está nos dando, vamos ficar em Teresópolis, vamos ficar também na Barra da Tijuca e vamos continuar. Aliás, eu tenho que falar isso. Eu comecei na semana passada, vou repetir de novo. Vamos continuar na internet dando essas aulas aonde eu estiver do Brasil, porque muitas pessoas estão seguindo. E eu conversei, devido aos e-mails, que eu tenho feito comentários aqui sobre Gena de Fogo, sobre o Reino de Deus, sobre o dano da segunda morte. Eu vou começar muito em breve. O Bruno vai ter que me dar umas orientações de como gravar. E eu vou fazer pelo live stream as aulas sobre o fim dos tempos e focando esses assuntos. Tenho alguns irmãos, até alguns pastores, fazendo algumas considerações antes de ouvir. Então, eu vou começar a fazer essas gravações sozinho. Vou pegar o meu computador novo, vou sentar lá e vou gravar umas 4, 5 aulas pelo live stream para não confundir com o Ustream, que é o que nós estamos usando agora. Aí você vai pegar e assim que eu gravar, eu vou avisar, não adianta você acessar porque ainda não tem absolutamente nada. E como é uma aula que tem vários assuntos, depois eu vou continuar, mesmo voltando para o Brasil, eu vou fazer ao vivo. Então, quem assistir a aula, quem tiver interessado para saber sobre esses assuntos, muito breve, então eu vou avisar para vocês. E vai ser o inverso. Eu vou dar aula lá e vocês aqui vão seguir pela internet, ok? Então, na próxima semana, quem sabe, eu preciso aprender a mexer nesse negócio, dar aula ao mesmo tempo, porque eu tenho que gravar isso durante a semana. Bom, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que a gente tem de poder abrir a palavra de Deus e dissecar esse sonho, visão, que paralelamente tem confirmação com fatos da Bíblia. Então, não é só uma palavra profética ou um sonho profético. Nós estamos, ao mesmo tempo, abrindo a palavra, a Bíblia, e checando estas verdades. Então, tudo isso a gente pode aproveitar, mesmo sendo uma coisa, uma palavra profética, mas, como eu disse, a base sempre é em cima da palavra de Deus. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia, por vitórias que o Senhor tem dado na vida de várias pessoas. E eu quero te louvar, ó Deus, porque essa é uma oportunidade que nós temos de poder abençoar mais uma vez o teu povo, o corpo de Cristo, a única igreja, a igreja de Deus verdadeira. Independente de denominações, nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. E, ó Deus, nessa noite, como igreja, nós queremos interceder pela amiga da Kathleen, que acabou de sofrer um acidente tremendo lá no Brasil, ó Deus, e a situação é grave, mas conforme, ó Deus, o teu Espírito Santo tem nos mostrado agora, que haja um milagre na vida dela, ó Pai. Que alguma coisa, os teus anjos se movam, preservem a vida dela para que ela tenha um encontro contigo, ó Pai. Porque, Senhor, muitas vezes nós chegamos aos extremos da nossa vida por alguma razão tua que nós não entendemos e o Senhor ali salva, nos liberta, fala ao nosso coração. E eu peço por essa moça agora, não somente eu, mas a tua igreja, neste momento, está clamando a ti, ó Deus, para que os teus anjos tenham um mover agora e livrando ela dessa situação tão terrível. Não sabemos os detalhes, mas tu és um médico, tu és aquele que preserva a nossa vida. Por isso nós declaramos, em nome de Jesus, que haja agora, neste momento, o teu mover em relação a essa situação. Obrigado a Deus, porque
nós cremos na tua misericórdia, no teu poder, na tua cura, na tua libertação, porque fazemos parte deste corpo e quando um sofre, Senhor, nós sofremos também. Então, em nome de Jesus, obrigado por tudo que vai acontecer agora, para louvor e glória única do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Como é o nome dela, Luciana? Luciana. Eu não fixei o nome dela. Mas depois nós vamos ter notícias do que aconteceu. Bem, gente, eu quero dar continuidade. Eu vou dar não matéria nova, mas eu não vou fazer nenhum resumo do que nós já temos falado já desde algum tempo atrás, dentro dessa visão. Apenas lembrar que nós estamos na parte final, aonde dentro daquele rio, como eu falei para vocês, tinha uma pessoa e de tanto ela beber aquela água, começou a nascer, a surgir pedras preciosas ao longo do corpo daquela pessoa. Me desculpe quem está pegando o bonde andando, mas e se você quiser, volta às aulas antigas, está no Ustream. Mas então aquelas pedras começaram a brotar e elas começaram a se mover e eu tenho mostrado biblicamente que estas pedras nada mais são do que, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, que nós temos que edificar a nossa vida, isso é o texto de 1 Coríntios capítulo 3, em cima do único fundamento que é Jesus Cristo, ele fala. Só que ele diz que algumas pessoas edificam a sua vida em cima de ouro, prata e pedras preciosas. Então esse foi o primeiro texto que eu usei, eu dissequei o texto já algumas 5, 6 aulas atrás, e o que aconteceu é que o ouro, a prata e as pedras preciosas fazem parte da edificação que vem da parte de Deus. Ou seja, eu expliquei, já detalhei aqui até a aula passada, dizendo que essas pedras preciosas nada mais é do que, primeiro, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, benignidade. E tudo isso são virtudes do Espírito Santo que nós temos que ter para podermos atuar no meio da igreja. Ao mesmo tempo, Paulo diz, outros edificam a sua vida em cima de quê? Madeira, palha e feno, que são coisas perecíveis. E no contexto de Paulo, ele disse, no julgamento do tribunal de Cristo, porque todo cristão vai enfrentar esse julgamento, ele disse que o fogo dele vai passar em cima da obra que cada um edificou. Ou seja, ninguém pode viver a sua vida cristã de qualquer maneira. Se você está edificando a sua vida em cima de coisas humanas, de pensamentos humanos, sabe o que vai acontecer? Quando o fogo de Deus passar sobre isso, não sei exatamente como vai ser, mas se for madeira, feno e palha, aquilo vai perecer. Ou seja, você vai receber uma punição, porque não edificou a sua vida em cima de ouro, prata e pedras preciosas, que são o fruto do Espírito Santo e também os dons, que são 9 e 9, em princípio. Então nós temos que manifestar as duas coisas, principalmente o fruto, porque os dons do Espírito Santo, palavra de conhecimento, profecia, dom de curar, dom de milagres, dom de maravilhas, enfim, tudo isso, Deus está dizendo que nós, como corpo, como igreja, temos que manifestar em prol uns dos outros. Se tem alguém numa situação assim, então na mesma hora, aquelas pessoas que têm um dom de curar, dom de milagres, oram, intercedem a Deus, e a Luciana, né? E outras situações, a igreja precisa de ter essa atuação. Mas para isso, nós temos que crescer e amadurecer na vida de Deus para que isso aconteça. Então, hoje, eu quero dizer o seguinte, porque eu terminei na outra aula dizendo, quem é essa pessoa no meio dessa visão, que está ali no meio, manifestando isso? E todo mundo chegou à conclusão que pode ser o quê? Qualquer um de nós. Deus
está falando através dessa visão de que qualquer pessoa que tem bebido da água de Deus tem manifestado o ouro, a expressão da vida de Deus na sua alma. Porque uma coisa, as pessoas acham, não, eu tenho dons, eu creio em poder, eu expulso demônios, eu faço isso, aquilo, então eu sou uma pessoa especial. Na edificação de Deus, isso não conta. Aliás, conta muito pouco. O que conta para Deus é uma transformação de você ter na sua alma, no seu homem natural, você expressar as virtudes de Deus. Porque isso independe de você ser um crente antigo, de você ser um pastor, de você ser... Todo mundo tem que expressar o amor, a alegria, a paz de Deus. E o julgamento vai ser em cima disso. Porque se você tem o dom de operar milagres, tem o dom de curar, o dom de profetizar, e eu só tenho o dom de ter alegria, isso seria, né, diante de Deus, você estaria em condições melhores. Não é verdade? Então Deus não vai nos julgar por causa disso, mas por causa da obra que Ele fizer dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma. E expressar a vida de Deus é para qualquer um. Então, mas eu expulso o demônio, eu tenho poder. Mas se você cria divisões, se você tem inveja, ciúme, as obras da carne, no tribunal de Cristo, você está edificando. Quando você chegar lá, sua vida vai estar em maus lençóis, desde que a gente acerte isso. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto, e rapidamente, porque eu quero falar sobre a segunda situação que Deus me mostrou a respeito de um outro ser, uma outra pessoa na Bíblia, que também tinha o seu corpo coberto por pedras preciosas. E o que isso tem a ver com a gente? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Todos nós, quando nos convertemos, vê se isso não é uma verdade. Você confessou Jesus, você nasceu de novo, você é uma pessoa salva e tal. O seu espírito, de fato, nasceu de novo, não é verdade? Você teve o quê? Um novo nascimento. O seu espírito estava morto diante de Deus. Ele te iluminou e o teu espírito nasceu de novo. Só que você tem ainda uma alma, você tem uma mente, você tem sentimentos, você tem raciocínio, você tem reações. E estas coisas não nasceram de novo, não é verdade? Nasceram de novo? Não. Mas, veja, Deus quer que a nossa alma e a nossa mente seja transformada. Ele quer que haja, da parte dele, né, a nossa mente, as nossas reações, as nossas atitudes, sejam a mente, as reações e atitudes dele. Porque o amor humano, a alegria humana, a paz humana, ela é muito relativa, ela depende de circunstâncias. Se tem dinheiro, não tem ninguém doente, se a família está bem, se você está em paz, tem emprego, você está em paz, você fica alegre. Se tem dinheiro sobrando, você fica um pouco mais alegre. Se as circunstâncias viram e você não tem nada disso, a Bíblia diz que ainda assim a gente tem que ter a paz e a alegria. Então, se você tem essa paz e alegria, ou você ama apenas as pessoas mais amáveis, né? Você não ama nem o seu inimigo, falar em amar o inimigo, como é que pode isso? Só com o amor de Deus. Porque já é difícil a gente amar uma pessoa que está na igreja, principalmente na igreja, que pensa diferente. Então, como é que pode uma coisa dessa? Nós temos que receber isso, na verdade, do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer? Que todos nós precisamos, eu estou falando aqui agora, cristãos, já salvos no nosso espírito. Todos nós precisamos de uma transformação na nossa alma. Você concorda com isso? Sim. E nós temos que, isso a cada dia tem que acontecer, ao longo da nossa vida. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu sempre uso eu gosto de usar o exemplo do apóstolo Pedro.
Lembra Pedro que caminhava com Jesus? Ele era um cara almático. Quando Jesus falava alguma coisa, ele era o tipo da pessoa, como a maioria de nós, o homem natural dele sempre entrava em ação. Não é verdade? Então, era sempre uma furada. Jesus falava, Pedro, então todo mundo vai te trair, menos eu. Jesus vinha logo, dava uma resposta para ele. Uma vez ele puxou da espada e cortou a orelha de um soldado. Que reação! O cara era, eu não sei, dentro da psicologia lá, ele era o quê? Um sanguíneo, um colérico. Ei, mas então, se Deus fez assim com a minha... Então eu vou viver assim? Não pode. Como eu disse, muito crente aqui, mesmo salvo, mas quando pisa no pé dele, ele tem uma reação, parece um... Eu já contei aqui o caso para vocês. Eu vi uma vez um pastor ter uma reação, ele estava para pregar. Aconteceu um fato de uma pessoa, o cara se transformou na hora que eu saí até da sala, eu falei, vamos embora, vamos lá para o culto. Então, nós temos que ter a reação de Deus, em todas as situações, uma reação equilibrada. Aliás, uma pessoa que não é equilibrada emocionalmente, porque esse é o nosso maior problema, não é espiritual, é ter uma reação emocional com base nas coisas de Deus, com a própria natureza de Deus. Porque Pedro, quando cortou a orelha lá, e Jesus teve que fazer um milagre na hora, tá lembrado? O que ele pegou? A orelha Colou a orelha dele. Fez um milagre. Pedro, quem usa da espada não é assim. Então Pedro era muito natural. A minha pergunta é, como Pedro, nós somos muito naturais. Talvez você não vai cortar a orelha de ninguém. Mas eu conheço muito crente que não corta a orelha, mas faz o quê? Dá uns tapas, não dá não? Tem... ou tem reações na sua palavra. Olha, você pensa que não? São reações que a gente tem da nossa alma. E Deus tem que transformar as nossas atitudes, o nosso pensamento. E como que ele faz isso? Deus só usa duas maneiras de transformar um cristão, salvo no seu espírito, mas que precisa de transformação na sua alma. A primeira maneira, eu já falei isso já há algum tempo atrás, nós transformar a nossa madeira, feno e palha humana em ouro, prata e pedras preciosas. O que Deus usa para fazer? Tem duas maneiras. Todo mundo que está me ouvindo tem coisas na sua vida, no seu homem natural, que precisa ser transformado. Então, a gente às vezes fala assim, Deus, muda o meu gênio, muda minha maneira, o meu amor egoísta, o meu ciúme, muda. Então, a gente faz assim e parece que Deus vai fazer assim um milagre. E, de repente, se acorda um dia para o outro e a situação já mudou. Mas não é assim. É um processo. Então, a primeira maneira, eu já falei aqui para vocês, lembra daqueles rios que saía do Jardim do Éden? Ele era distribuído em 4 afluentes, estão lembrados? E aquele rio vinha, a água era um simbolismo. O rio Gion, está lembrado? O rio Eufrates. Já está tudo. Depois você vai receber isso por escrito para você relembrar. Cada um deles vinha e diz que quando ele passava por uma determinada terra, por exemplo, na terra de Avilá, aquele rio que representava a vida de Deus, ele passava por ali e começava a brotar o quê? Ouro, pedras preciosas, pedra de ônix, a pérola. Ou seja, você pode escolher nessa noite, depende de você. Primeira coisa você tem que determinar, eu preciso de transformação na minha alma. Quem é que precisa na alma? Precisa? Ótimo. Então, você vai determinar diante de Deus qual a maneira. A primeira dela é a melhor. Exatamente essa. Todos os dias,
seja na igreja que você congrega, principalmente na igreja local, particularmente na sua casa, você tem que, eu vou falar isso na prática, invocar a vida de Deus sobre a tua vida. Senhor, manda a tua vida. Pelo invocar, ao ler a palavra, ao orar e compartilhar com alguém, você diz, Senhor, derrama o rio da tua vida sobre a minha vida para mudar. E é de gole em gole, é aos poucos. Bom, por isso é a importância da pessoa se render. Tipo, ela vai dizer, eu não quero ser mais eu reinando. Sim, mas aí ela na prática faz o lógico, ela tem que querer. Ela tem que ter primeiro esse passo, porque não pode duas coisas ficarem lutando, né? Então, quando a gente se rende, né, a Jesus, o nosso coração, a nossa... Para que ele transforme... Aí já é uma rendição... Sei, mas o que eu quero dizer, lógico, se você não invoca a Deus, se você só ora a Deus, ah, Senhor, eu preciso disso, ah, Senhor, eu preciso daquilo. Bem, nós estamos falando de uma coisa básica, ou seja, transformar primeiro a nossa... Você sabe que Deus, às vezes, não responde os nossos pedidos porque a nossa reação humana precisa mudar. Se Deus te dá pedindo aquilo que você está pedindo materialmente, casa, seja o que for, Deus sabe que a sua natureza, você quer apenas para você não quer dividir, tem o egoísmo, ou se você está pedindo por inveja e ciúme, porque o outro irmão tem e você não tem, e olha... Deus disse, não, eu não vou responder, porque se eu fizer isso, ele vai jogar na cara de muito crente que Deus deu uma coisa para ele e não deu para o outro. Isso pode ser não só coisa material, pode ser um dom. Ó, Deus me dá o dom de poder que eu vou mostrar ao pastor quem é que tem mais poder. Então Deus, ou seja, nós precisamos de uma transformação na nossa alma. Então peça diariamente, Senhor, que a tua vida desça sobre mim agora, invoco isso de manhã, lê um texto da palavra, ou pega uma palavra, seja o que for, compartilha com alguém, porque a vida de Deus é a palavra escrita e a palavra viva. Melhor coisa é você beber diariamente um pouco disso. Senhor, muda a minha maneira de pensar. Como? Senhor, o rio da tua palavra vem agora sobre mim. O rio Perá. Ah, tem alguma coisa forte no meu homem natural. Você vai precisar daquele rio Gion, né? Que a água é turbulenta, que vem. E Deus ser transformado pela vida de Deus é a melhor coisa do mundo. Todo mundo já entende isso, ok? Se você não faz isso, Deus vai te transformar da segunda maneira. Como é que você acha? Hein? Pela dor, mas como? Eu quero. Porque veja só, olha, nós não temos escolha. Você foi salvo? Foi. Deus quer usar a mim e a você como instrumento no corpo de Cristo. Certo? E no corpo todo mundo tem que ter o mesmo sentimento. Não pode ter isso. Briga. Então Deus vai operar. Ele deixa você dizer, Senhor, mais da tua vida. Compartilha da vida que você recebeu com outro irmão. Recebe tal, isso, aquilo. Ótimo. Se você não fizer isso, a segunda maneira de transformar, porque como Jesus disse, Pedro, ele tinha que falar com Pedro, tu és pedra. Lembra dessa afirmação? E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus estava falando? Que Pedro era uma pedra dura, natural. Mas ele falou, eu tenho que edificar a minha igreja a partir de você, Pedro, pedra, cabeça dura. Tem que ser edificada, mas através da vida de Deus, né? Porque, como eu disse, você sofre uma transformação. Mas no caso aqui de Pedro, como você pega uma pedra natural e transforma essa pedra numa pedra preciosa, por exemplo? Naturalmente falando. Polindo ou... Queimando. Como? Queimando. Como? Pelo fogo. Ah! Hein? Hiena. Não, antes da hiena.
Todo mundo adora falar em Juliana, né? Veja só. Se você não invoca a vida do Senhor pela água, Senhor, dá mais. A água que eu der, né? Quem beber da água que eu der, foi isso que Jesus falou, que era a vida dele, nunca mais vai ter sede. Então, Jesus sempre falou em beber água. Mas se você não beber água, você vai ter que passar pelo fogo de Deus. Ou seja, se você pegar uma pedra natural e, por exemplo, um diamante, que na verdade, como é que é formado um diamante? Pressão. Pressão de quê? Do fogo. Durante anos, milhões, o diamante, a pedra de diamante, o calor em cima de era de um carvão. Você imagina um carvão, uma coisa natural humana, né? Madeira, carvão. Durante anos e anos, a pressão, o calor e o fogo em cima dela transforma aquele carvão num diamante, que é o quê? Uma pedra das mais duras. Com aquilo você corta qualquer outra coisa. Ou seja, Deus quer transformar nós como pedras naturais em quê? Em diamantes, pedras preciosas. Eu vou ler um texto aqui, porque com certeza você quer ser uma pedra preciosa na mão de Deus para fazer parte da edificação da igreja. Porque tudo isso está ligado à edificação. Então, essa história do cristão diz assim, não, eu já sou salvo, um dia se eu morrer eu vou para o céu, aí eu não preciso fazer nada. Você tem compromisso com a igreja de Jesus Cristo e você tem que ser edificado. Você tem que ser colocado dentro do corpo da igreja local e interagir ali. Não adianta ser, não, crente individual, uma pessoa que não interage, porque a verdadeira igreja não é você entrar num local que tem uma boa estrutura, uma boa música, um bom pregador, um bom ar-condicionado, tem tudo, todos os ministérios. Mas se você entra ali e não confronta, interage, a coisa mais fácil é ser esse crente anônimo. Porque, sabe, dentro ali tem pessoas que também são pedras naturais, estão se confrontando e tal. Você, às vezes... Alguém já entrou na igreja e viu alguma irmãzinha, um irmão que não gostava e só tinha um lugar ali, você dizia, não, eu vou sentar no outro lado da igreja. Já aconteceu isso? Eu não vou perguntar, não. Eu não gostava, mas o que fedia, alguma coisa. Ou seja, nós estamos no corpo de Cristo. Às vezes Deus, a gente senta, confronta com situações, porque o nosso homem natural é assim mesmo. Ele é cheio de bobagens. Então, como é que a igreja vai ser edificada? Todo mundo, né? Porque Deus vai cobrar isso da gente. Então, olha só, o 1 Pedro, eu vou ler um texto, porque é muito bom. Eu quero ser essa pessoa que manifesta os frutos e o dom do Espírito Santo, eu quero dons de curar, eu quero profetizar, falar no lugar de Deus, que está no coração de Deus, mas se você não for preparado para isso, se você fizer isso na igreja, e se uma outra pessoa também não for cheia de Deus, vai dizer, uau, por que o cara está manifestando isso? E o pastor, às vezes, como a gente falou aqui, é o primeiro a não abrir mão, né? Ele quer fazer tudo, porque se o irmão começa a despontar na igreja, vai ser um problema para ele. Ele vai dizer, daqui a pouco esse cara vai querer o meu lugar. Não acontece isso, pastor? Não acontece nada, de jeito nenhum, né? E uma irmãzinha com um dom daqui, isso, aquilo, e o pastor, eu disse, oxalá todo mundo em Israel, como... Isso aconteceu desde a época de Moisés. O Espírito Santo desceu, um dia Josué chegou e falou, olha, pensava que era só aqui pra gente, mas tem gente lá no Israel também sendo cheio de Espírito Santo. Moisés falou, ô Josué, era o Josué ainda natural, né? Porque depois ele foi preparado e levou o povo. Ele disse, Josué, você está com ciúme de mim? Oxalá todo mundo de Israel receba dos... Não somos só nós aqui, os 70. Todo mundo tinha ciúme. E o que impede o progresso na igreja, às vezes, é ciúme ministerial. Eu sofri isso ao longo da minha vida, 30 anos atrás, durante 20 anos.
Se você, né? Porque eu comecei com a minha... Eu namorava a Raquel, imagina, eu namorava ela tinha 17 anos, eu tinha 19. Não. Quando ela tinha 17 anos, eu tinha 19. Aí nós entramos numa igreja e eu fazia parte lá, eu já fui logo para dirigir os homens. Estava namorando, não era nem casado. Só de casado hoje já tem 38 anos. Então bota tempo nisso. Então eu cheguei novo ali, já buscando as coisas de Deus interessada, tinha um grupo. O grupo das pessoas já começaram a ver, quem é esse moleque? Que está chegando, já está isso, aquilo, dirigindo e tal, fazendo isso, aquilo. Os antigos já ficaram, em vez de ser... Isso acontece na igreja, em várias situações. E depois no ministério, nossa, você não sabe o que eu já enfrentei, só porque você mora na Zona Sul, por cada bobagem, que eu morava no Ipanema, Leblon, então, coisas que você diz, meu Deus, dentro da igreja, aí o outro que era do subúrbio estava, não, o fulano só botou ele porque... eu falei, gente, e eu cheio de intenção boa, depois... Tinha um pastor que ele depois se tornou amigo meu. Ele era da denominação já há anos. E um dia, o nosso bispo lá resolveu me botar para dirigir uma reunião à noite, que eu dirigia a reunião à noite, e era pela rádio, a reunião era pela rádio. Aí o bispo falou, não, o pastor Julinho é que vai fazer isso. Eu falei, uau! Acabou a reunião em que eu fui eleito para fazer isso. Esse pastor chegou para mim e falou assim, olha, eu não gostei nada, Ele pelo menos foi honesto. Ele falou, olha, eu fiquei muito chateado porque eu estou aqui antes de você, eu tenho o dobro da sua idade, e estou aqui, e essa posição tinha que ser para mim, mas eu sei que ele não gosta de mim, e botou para você. Olha só, o cara tinha cheio de problemas, e era um pastor dos grandes na época. Então ele falou assim, olha, eu que queria estar pregando, à noite, lá na sede da igreja, que tinha quase 800 lugares, eu que queria fazer o programa de rádio e tal, eu falei, olha, fulano, se você quiser, pega. Ele disse, não, mas olha, eu não sei o que você tem, ou o que você fez para conseguir. Eu falei, eu não fiz nada. Isso aconteceu ao longo... Eu sempre fui uma pessoa que buscava estudar muito a Bíblia. Eu estou mostrando isso porque são coisas que eu sofri. E eu sei que até hoje. Eu buscava, estudava 24 horas, ouvia tudo que é mensagem. Então eu chegava, falava alguma coisa. E um dia, também foi mal, um dia o nosso bispo falou ao vivo, pela rádio, disse. Ele falou assim, e aquilo foi uma coisa que eu nunca mais esqueci, que foi morte. Nós éramos em 35 pastores. E ele era o bispo. Num dia ele estava pregando lá, e eu estava, nesse dia, por acaso, eu estava dentro do estúdio ouvindo a pregação, porque às vezes ficava no estúdio, que era pela rádio e tal. Aí ele falou assim, dos 35 pastores que eu tenho, aquele que mais se dedica e mais estuda a palavra é o pastor Julinho. Cara, quando eu estava lá no estúdio, estava o Jorge Abreu, que era o operador, e falei, o bicho está falando de você. Eu falei, o que? Pra que na próxima reunião que eu encontrei, que a gente se encontrava, foi um desastre. Naquela época, isso tem muitos anos atrás, mas tem muitos anos, sei lá, mais de 25 anos, talvez. Mas eu tenho 35. Tem mais, pois é. Naquela época, só porque eu tinha o desejo de buscar Deus, então, e ele fez um comentário, os outros já achavam que eu era melhor. Ninguém é melhor porque você quer estudar mais ou isso ou aquilo. Não é essa posição. Tudo bem que na época o orgulho, uau, se ele falou isso publicamente, puxa, tal, isso aqui. Eu nunca mais vou esquecer isso. Então, na igreja hoje, se nós não tivermos a reação de Deus, quando ele diz, o fulano busca muito a Deus, alguém tem que levantar e dizer, aleluia, glória a Deus, a igreja vai ser edificada. Mas não, diz, poxa, o cara se... Uns vieram, olha, eu sofri isso. O que eu posso fazer? Se eu gosto de estudar a Bíblia, isso e aquilo,
gosto de ajudar, eu dava mensagem para alguns pastores, eles ficavam bravos comigo. Então, esse tipo de situação ocorre na igreja, tanto que a maioria dos pastores são monopolizadores, por quê? Ou líderes. Ele não quer que ninguém cresça. E a igreja nunca vai ser edificada. O que está errado? Sabe o que está errado? Duas coisas. A gente diz que o diabo entrou e está impedindo. Não, o diabo não entrou. A carne dele, a falta de transformação. Então Deus tem que mandar pelo fogo dele transformar a nossa natureza. Ou pela água, pela vida de Deus. Se não for, tem um ditado no Brasil que diz, se não for pelo amor, vai pela dor. E o fogo, é melhor ser inundado com água do que ser queimado pelo fogo de Deus para mudar a minha natureza humana, carnal, na natureza de Deus. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, e é muito interessante quem escreveu isso, que foi o próprio Pedro. 1 Pedro 1, 6 e 7. Olha o que ele diz. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, Pedro estava dizendo, vocês têm que se exultar com uma coisa. Se por um breve tempo, né, se for necessário, ou seja, se você não buscar a água da vida de Deus, vai ser necessário que por um período de tempo pequeno, Deus, tá, vai ter que te contristar, fazer com que você fique triste, por causa de várias, diz aqui, provações. Provação não é obra do diabo. Provação é obra de Deus. Para tratar por breve tempo, se for necessário. Para que, ele diz, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, agora olha a expressão que ele usa em comparando. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Quem é ourives sabe. Você sabe que existe ouro e ouro, não é isso? Você pega o ouro, bota lá no cadinho e taca fogo em cima dele. O que acontece? Ele queima todas as impurezas e faz com que aquele ouro fique mais puro ainda. Tanto que existe ouro 14, ouro 24, ouro não sei quantos, tantos quilates, ouro amarelo, isso e aquilo. Quanto mais fogo em cima do ouro, menos impureza. Quanto mais fogo, por breve tempo, se for necessário. Quem quer... Será que é necessário? Às vezes é necessário. Eu não sou Deus. Ou você busca Deus, Senhor, eu quero mais da vida de Deus. Enche, leia a palavra. E quanto mais puro, mais mole, né? Quanto mais puro diante de Deus. Você vai ser transformado, porque quem passa pelo fogo de Deus vai ficar pianinho. Vai ou não vai? Ah, eu não sei o que é isso. Então vamos orar para que você passe por essa situação. Quem quer? Ninguém faz esse tipo de apelo no final, faz? Não, pastor? Não, peraí. Então eu vou voltar para a primeira. Vamos pela água. Mas Deus nos dá, ele diz, olha só, peraí, não terminei de ler. Mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu sei que essa mensagem não é popular. Mas, se você também não quiser ouvir, Deus vai tratar você de uma maneira ou de outra. Quem foi salvo é pedra bruta ainda na sua alma. Deus permite essas situações na nossa vida para transformar a gente. Porque a igreja precisa ser edificada. Ou seja,
eu quero ser usado com os dons, com as profecias, isso tudo. Não é que você quer, é o Espírito Santo que quer. Mas na igreja, com o meu homem natural, mesmo as coisas boas, porque o homem natural nosso, a nossa alma tem coisas boas, não tem? O amor humano, tem respeito, tem mais o quê? Educação, pensamentos de lógica, não é? Só que essas coisas, aos olhos de Deus, são o quê? São ruins. É madeira, feno e palha. Ética. Ética. A gente não tem que ter... Mas isso é bom. O amor humano é bom? É. Não. Aos olhos humanos. Porque o amor humano ele é egoísta. Eu não é egoísta. Eu só amo quem é do meu nível, quem eu gosto, ou que eu tenho empatia. No corpo de Cristo, é como a Bíblia diz, que até os pecadores amam. Uma pessoa que não tem Jesus, que é filho do diabo, que é incrédulo, ele tem um amor humano, não tem? Ele ama o filho dele, ama a esposa dele. Ele tem um amor humano. Então, se ele tem esse amor e o seu amor é igual ao dele humano, que diferença faz? Aos olhos de Deus, nós temos que ser revestidos. O meu amor humano, a minha paz, a minha alegria, a minha bondade, a minha humildade. Humildade humana é o quê? É igual aqui. Trapo de imundícia. Falsa humildade. Não, trapo de imundícia é a nossa justiça. Você já viu aquilo? O cara chega, se você chegar, fulano, você, que maravilha, você tem um dom maravilhoso disso. Não, você quer ver o que o falso humilde diz? Por exemplo, alguém chega, olha, você é um bom pintor e tal, isso, aquilo. Olha, você fez uma boa palestra sobre isso, aquilo. E o cara é elogiado. A Bíblia diz que quando alguém elogia alguém, isso prova muita coisa. Quem é essa pessoa? A Bíblia fala sobre isso. Como assim? Por exemplo, se eu chego para você, olha, Regina, você é uma pessoa que toca piano como ninguém, isso é um dom maravilhoso, parabéns e tal, isso, aquilo. Né? Ou chego para uma outra pessoa e diz, você é uma pessoa que fala muito bem, isso, aquilo e tal. Você começa a elogiar. Tá? Quando eu elogio, geralmente, olha só, a gente diz assim, não é nada disso. Isso são os seus olhos. Não são nada disso. Peraí, o cara é aquilo. Ele é bom naquilo. Então ele diz, não, isso são os seus olhos. Não são, não. Isso é uma falsa humildade. Porque a pessoa que ela reconhece o seu dom, por exemplo, ela sabe tocar bem, o cara toca piano, e o outro chega, olha, eu nunca vi ninguém tocar igual. Se ele é humilde, ele fala, olha, muito obrigado, isso foi um dom que Deus me deu, eu sou bom mesmo nisso. Porque, não, é porque se alguém fala que eu dou nisso... Orgulhoso. Hein? Você passa como orgulhoso. Você faz, exatamente. Ou seja, na verdade, a pessoa que está falando isso, ela é um falso humilde. Muito obrigado, sou melhor. Não é o melhor, senhor. Obrigado, eu tenho esse dom, talento, um talento natural. Nós não sabemos aceitar. Glória a Deus pelo dom. Pois exatamente, nós não sabemos. A gente dá uma de falso humilde, a gente sabe. Já escutei isso muitas vezes. De quê? Não, o cara, pra mim, é metido. Fala alguma coisa que eu não sei. Mas além de ser falsa humildade, você é orgulhoso, você é metido. Então nós temos que saber ser elogiados. Se alguém tem um bom ministério, prega bem a palavra, ou sabe orar bem, ele fala, olha, mano, glória a Deus por isso. Naturalmente, eu não era assim. Mas Deus transformou, me mudou. E eu dou glória a Deus por isso. Mas nós somos tão falsos, humildes, cheios de isso e aquilo. Então Deus tem que mudar isso. Bom, eu sei que com a minha habilidade natural, com o meu dom natural, com as coisas naturais, minha e sua,
dentro da igreja, nunca a igreja vai ser edificada. Nunca. Porque vai pintar falsa humildade, ciúme, inveja, isso, aquilo. Nunca! E Deus está, uma das palavras proféticas que eu falei já há algum tempo atrás, é que Deus está começando a edificar a sua igreja. Aliás, desde o início, Jesus sempre falou: eu quero edificar minha igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Então, veja, desde o início, a única coisa que falta hoje no corpo de Cristo, na igreja, é ser edificada. Você quer uma prova de que a igreja não foi edificada ainda? Qual é a prova mais contundente? Jesus não voltou ainda. Não. Prova que a igreja não está edificada. Hein? São as denominações? Prova. Exatamente. Nós somos divididos em denominações. Não somos um corpo. A nossa denominação... Mas foi o bigode, a unção do bigode. O irmão aqui botou o bigode novo, caiu a unção. Mas essa é a verdade. Porque, veja, se somos divididos... não, eu sou dessa igreja, eu sou disso, aquilo, é prova que nós não estamos edificados uns aos outros. Não estamos. Nós estamos separados e a maioria das denominações, como você falou, e é verdade, as igrejas se dividem por pensamentos humanos, doutrinas. Mas eu não posso, eu tenho a doutrina certa, eu não posso isso aqui. Dentro da igreja, nós temos que ter o fruto, domínio próprio. Alguém que pensa... olha, eu quase falei, mas eu vou falar. A primeira vez que eu cheguei aqui, há quantos anos? 18 anos atrás. 18 anos atrás, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vim da igreja do pai do Miguel, Bispo Miguel. Eu cheguei aqui e na época... Qual foi a igreja? A igreja Cristo Vive, que cria na predestinação e tal, e falava isso, aquilo. Então tinha aquele estigma de que quem estava lá é predestinação e uns eram calvinistas, aquelas coisas. Nada disso era problema para mim. Eu cheguei aqui, fui primeiro dia, tinha um café da manhã de pastores, tinha uns pastores na época, tinha uns 40 pastores, e eu cheguei, ninguém me conhecia, era a primeira vez. Eu cheguei na reunião, aí todo mundo se apresentando e tal, isso, aquilo, estou vindo, vou abrir aqui uma igreja, Cristo Vive e tal, isso em 1996, um ano depois. 95, 96. Aí no final da reunião, eu atraio esse tipo de coisa. No final da reunião, chegou um pastor, falou assim, como vai? Ele falou assim, olha, ele bateu no meu ombro, ele nem falou como vai, tudo bem, agora ele bateu no meu ombro e disse, olha, esse negócio de predestinação não tem nada a ver com Deus. Chegou assim direto. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso, calvinista, eu não sou calvinista, você tem que crer. Eu disse, por favor, bom dia, meu nome é pastor Júlio, como é o nome do irmão. Ei, ele disse, aí ele falou assim, e se você começar a entrar com isso aqui, tentar pegar outras pessoas... Foi a primeira coisa que o cara enfrentou, falou comigo. Lembra disso, amor? Ela não estava lá, mas você sabe da situação. Eu disse, meu irmão, eu vim aqui para... Eu acabei de chegar do Brasil, eu não sei nem como que ele soube, talvez eu tenha falado na hora que era da igreja Cristo Vive, e, creio em predestinação, creio naquilo e tal. Eu disse, veja como nós somos preconceituosos, fazemos julgamentos antecipados, isso, aquilo, e eu, com isso, eu falei, meu Deus do céu, nós precisamos crescer e amadurecer, porque Deus vai derramar dos seus dons, do fruto do Espírito Santo, e nos últimos dias, muitas pessoas vão manifestar esses dons, qualquer um de nós. Eu vou entrar agora,
eu vou pedir que você abra Ezequiel capítulo 28, porque, olha, eu estou dizendo o seguinte, qualquer pessoa que tenha acompanhado essas aulas, principalmente essa visão, eu vou dizer uma coisa, você vai ser, porque se Deus está dando uma visão, você vai ser instrumento de Deus para operar um ou mais dons do Espírito Santo, seja você começando agora na igreja, você vai ter dom de curar, você vai orar, como eu li hoje uma pessoa estava falando, o cara é cego, o olho vai abrir, se não tem olho, vai nascer o olho. Se você tiver a perna curta mais uma do que a outra, você vai orar, instantaneamente a perna da pessoa vai o quê? Vai crescer. Isso aconteceu um tempo, a gente fazia lá na igreja no Leblon. A gente orava na hora, a perna da pessoa crescia. Você vai começar a profetizar, você vai operar sinais e maravilhas. Você que está me ouvindo. Mas, agora vem, é como eu disse, isso acontece muito pouco e quando acontece, o cara já abre o seu ministério de curas, sinais e prodígios. Igreja dos sinais e prodígios e maravilhas. Porque Deus começou a usar e tal, então aí ele abandona tudo, divide o corpo de Cristo, em vez de aproveitar ali na igreja, ele já cria o ministério, já abre outro, e Deus vai fazer isso. Mas existe agora uma palavra de alerta. Eu quero ler Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 13. Eu quero dizer o seguinte, a segunda situação na Bíblia, quando Deus me deu essa visão, foi a situação de Lúcifer, que era um ser que o corpo dele era coberto de pedras preciosas. Então nós temos que tratar esse assunto aqui e entender o que Deus quer falar com isso. Então vamos lá. Quem era, aliás, o que significa o nome Lúcifer? Cheio de luz. Cheio de luz. Veja, cheio de luz. Lúcifer, originalmente, ele se transformou em quem? Em diabo, devil, Satanás e tudo mais. Originalmente, Lúcifer não é um nome ruim. Mas ninguém importa. Ninguém fala. Ele era cheio da luz de quem? De Deus. Lúcifer era cheio da luz de Deus. Não é isso? Eu já não digo que você tem que botar o nome do cara, mas tudo bem. Ele era cheio de luz, ou seja, ele, originalmente, ele tinha qualidades e dons de quem? Nós temos que entender quem era Lúcifer e quem é Satanás. O fato, você vai ver que eu vou ler daqui a pouco, o corpo dele era cheio de pedras preciosas. Isso mostrava que ele tinha fruto e os dons do Espírito Santo sobre a vida dele. É ou não é? Né? Está em dúvida? Não. É. Ou seja, ele era quase perfeito. Ele foi criado por Deus, ok? Não foi isso? Então vamos ler, se foi ou não foi. Tu és o sinete da perfeição. A palavra sinete aqui, da perfeição, é uma palavra que significa como se fosse um carimbo gravado. Quando você pega um carimbo e você tem ali o desenho do carimbo, ele reproduz o que está ali. Ou seja, ele era uma reprodução quase perfeita de Deus, ok? É isso que diz o texto. Não tenha medo de dizer, ele era 100% perfeito igual a Deus. Não. Ele era o sinete, era um carimbo. Ele tinha uma perfeição quase igual a Deus.
um rascunho que faltava alguns detalhes, vamos dizer assim. Outra coisa, cheio de sabedoria. Olha quem era, sabedoria. E o quê? Formosura, não é isso? Puxa, ele era o cara. Estavas no Éden, no jardim de Deus, e diz aqui agora, de todas as pedras preciosas te cobrias. Cara, imagina isso. Aí diz aqui 2 pontos. Quais eram? Interessante. Eram também 9 pedras preciosas que ele era coberto. Alguém já tinha lido isso? Alguma coisa? Não? A gente sempre fala, Lúcifer, Satanás, sai, Lúcifer. Não, primeiro ninguém sai, Lúcifer. Sai, Satanás. Se você não conhecer o princípio das coisas, você vai dizer, o que isso tem a ver com a gente? Você vai ver que no final tem tudo a ver. Cheio de sabedoria de Deus, da formosura. Estava no jardim do Éden. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, que é a granada, é uma pedra vermelha, e a esmeralda. 9. Todas essas pedras cobriam o Lúcifer, cheio de luz. Está na Bíblia isso? Eu estou lendo na Bíblia, está aqui, Ezequiel 28. Está na Bíblia. Diz assim, olha aqui, 28, Ezequiel 28. Quer que eu fale inglês? Ou espanhol? Não, minha Bíblia não está. Ah, sua Bíblia não. Deve ser a Bíblia da mulher, eu sabia. Não é, não. Não, é a Bíblia do 28 o quê? 28, 12 e 13. Bom, eu vou continuar. Depois houve que... Achou. Foi o Lúcifer que estava te cegando, né? Diz que não. Não. Não, lógico. Olha só. Agora, olha que interessante. De ouro se fizeram os engastes. O que era engaste? As pedras preciosas, para ficar presa nele, tinham engaste, ou seja, O elozinho. elos de ouro, igual o anel. Como é que você prende uma pedra de diamante em cima do anel? Tem um engaste, uma garra. E essa garra era de ouro. O que é ouro na Bíblia? Natureza. Ou seja, a natureza de Deus estava ali, que é um símbolo. Vamos lá. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. No dia que Deus criou esse ser, Lúcifer, cheio de luz, porque Deus só criou o homem depois, ok? Ele não fez como o homem. Deus aprendeu tanto com a história, vamos dizer assim, que quando ele foi fazer o homem, fez logo de barro. Mas o homem parece... Tem gente que acha que Devia ser um ser incrível, né? Não, ele era incrível. Cheio de luz, cheio já de sabedoria de Deus e de uma formosura tremenda. Olha, eu fiquei... Ele foi criado primeiro? Ele foi criado primeiro. Era aí. Você vai ver a situação que era. Eu vou falar mais adiante, quando eu ler a outra parte. Porque você deve estar perguntando, para que ele foi criado? Deus não ia criar... Para que Deus criou o homem? Com um objetivo, não foi? Para dominar a terra, governar no nome dele, ser cheio da vida de Deus e dominar o mundo por ele. O homem foi criado mesmo. Para que Satanás foi criado? Essas perguntas estão todas na Bíblia. Então, cuidar da economia, não? Para cuidar de... Bom, vamos ver para que é. Primeiro, para cuidar da terra. Ele tinha uma função. Mas vamos lá. No dia em que foram criados, foram preparados. Então, Lúcifer, no caso, ele se cobria de todas as pedras preciosas. E vamos continuar no texto agora, versículo 14. Ok? Então, ainda em Ezequiel 28,
Eu vou ler de 14 a 19. Ah, olha aqui. Espera aí. Cheio de luz, sabedoria e formosura. Agora, isso aqui é importante. Tu eras querubim da guarda. O quê? Ungido. Alguém tem dúvida que o cara era pouco? Não, né? E te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no trono, aonde Deus estava. Ele estava lá. No brilho das pedras andavas. Imagina. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que é interessante. Até que se achou iniquidade em ti. Você já pode imaginar o que ele era? Olha o que diz a frase seguinte. Ele tinha alma, sim? Ele era um ser criado, como o homem foi criado. Você quer ver uma coisa? Pela descrição, como não é aula, eu não estou dando aula sobre Lúcifer e isso aqui, eu estou lendo um texto, porque no texto que eu li diz que ele foi criado com pedras preciosas. Diz que as pedras preciosas ele andava nesse brilho. Eu só estou dando uma dica, eu não vou dissecar. Pois é, é bom pegar um pouquinho para quanto mais informação você tiver da Bíblia, mais informação você vai entender outras coisas. Tá? Olha aqui. Na multiplicação do teu comércio. Ele era banqueiro. O que significa isso? Tesoureiro. Que ele rolava alguma coisa. Ele prestava algum tipo de comércio, certo? Era um comércio que deu tão bem que se multiplicou. Tá bom. Depois eu só vou fazer um breve comentário. Não é, como eu disse, não é aula de Lúcifer hoje. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Se achou. Ele se achou. Comércio tremendo. O que ele fazia? Deus colocou ele por alguma razão. Tá. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, o trono de Deus, lá no céu, o trono do trono. E te farei perecer, ó querubim da guarda. Te farei perecer, ó querubim da guarda, pela terceira vez, em meio ao brilho das pedras. O Ezequiel continua fazendo uma referência, porque isso era uma referência a um rei de Tiro que tinha lá, que também se achava, ok? E ele aproveitou, por inspiração do Espírito Santo, para falar de Lúcifer. E ao mesmo tempo, já bota as tuas barbas de molho, porque na visão, você sempre tem que anexar o que eu estou falando com a visão do cidadão que está lá no meio E eu já disse, ninguém pensa que era o Lúcifer que está lá, não. Tá? É você e eu que, teoricamente, estamos revestidos das pedras, dos dons do Espírito Santo. Eu sei que pessoas vão operar sinais e maravilhas, prodígios maravilhosos. Eu contei aqui, eu conheci pastores que tinham um ministério. Você nunca ouviu... Nem o cara era tão humilde que ele podia fazer isso. Era lá do subúrbio do Rio. Ele fazia uma reunião, sabe como? Eu comentei aqui. Ele tinha um dom de milagres e maravilhas. Você vai dizer, não entendo. A gente nem imagina o que Deus pode fazer. Chegavam pessoas gordas. E tinha quase morrendo porque gordura excessiva. Gorda por causa de problema de tireoide e tal. E a pessoa tentava fazer regime, e Deus deu um tom de milagre de emagrecer pessoas. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Eu sei que a maioria das mulheres iam querer ir lá para isso, aquilo, mas não é para isso.
Você vai dizer, eu nunca ouvi isso, mas eu estou te falando porque é verdade. Chegavam lá, ele disse, segura a saia ou segura a calça, e ele orava. Na hora, quantos quilos você precisa perder? O cara era humilde. 50, 30, 20. Na hora o milagre acontecia, aquela mãe saía, descia tudo. O cara ficava... Eu vou falar isso pra minha mãe. Gente, eu tô falando porque eu já disse aqui. Tem 9 dons. E tem pessoas... Imagina se você fizesse isso. Alguém já... Vou imaginar, com o teu novo bigode e Deus te desse esse ministério. Cara, ia mulher do mundo inteiro querer a sua oração, não é? Como é que você ia se sentir hoje? Se você não passou pela água e pelo fogo de Deus. Caraca! Eu já ia fazer uma roupagem e tal, isso aqui. Eu já ia criar um ministério, isso aqui. Eu ia me achar, não ia? Ia fazer um site. Ia fazer logo um site, mandar e tal, isso aqui. É isso que acontece. Mas não é assim. Ou seja, a gente tem que estar muito quebrantado para operar esse tipo de coisa. E como Jesus fazia. Jesus curou o cego e disse, vai, não conta para ninguém, tchau, fui. Jesus não criava o ministério, eu sou o curandeiro. Ele disse, não, vai, te apresenta o sacerdote. Olha a humildade. E disse, não conta para ninguém. Vai, apresenta o sacerdote e glorifica a Deus. Mas a gente está tão no homem natural da carne. Desculpa, eu vou usar você como exemplo, entendeu? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Lembra? Logo no primeiro início. Por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Novamente fala. O cara era poderoso. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. E te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ou seja, vamos parar aqui. Lúcifer tinha uma posição, vamos começar do início. Primeira coisa, ele era o querubim da guarda, ungido. Ou, sabe o que isso significa? O querubim era uma espécie de anjo, uma categoria de anjo, que ficava apenas no trono de Deus. Porque eu já fiz um estudo sobre anjos, há mais de 20 anos atrás, e tem anjo do fogo, anjo da água, anjo que fica no fundo do mar, anjo que fica isso e aquilo, anjo que vem ajudar nós cristãos que vamos herdar a salvação. O mundo espiritual é muito mais incrível do que a nossa realidade humana, do que a nossa imaginação humana. Ele, como querubim da guarda ungido, ele guardava a glória de Deus. Olha, ou seja, em todo o céu, em todo o universo, abaixo de Deus, ele era o que tinha mais poder e autoridade sobre todos os serafins, os outros querubins. Ele era o chefe. Não era pouco. Ok? Depois de Deus, ele era o chefe. Abaixo de Deus, ele era o primeiro. Ele mandava em tudo. Deus deu isso para ele. Isso porque Jesus não tinha vindo ainda. Não, calma, lógico. Eu estou falando disso. Eu vou chegar lá, porque, afinal de contas, quem é, além de ser o governante do céu, quando que aconteceu? Quando que Deus criou isso? Nós temos que... Olha, fator tempo, espaço, e tudo é importante na Bíblia. A gente lê um versículo, não situa aquilo. Quando foi aquilo? Quando é aquilo? Quando vai ser isso ou aquilo?
O Apocalipse, então, isso aqui quando vai ser? Se você não situa a coisa dentro de um tempo, se foi na eternidade passada, se é hoje, ou se vai ser só no futuro, ou se vai ser no fim de todas as coisas, a gente fica perdido e começa a criar coisa que não tem nada a ver. Mas vamos ver. Ele era o chefe, como querubim, ele estava envolvido com a glória de Deus. Você quer ver? Eu vou fazer uma pergunta muito fácil e vai ser um pouco difícil da gente responder. Eu sempre digo que as perguntas mais fáceis são as mais difíceis. O que é a... Dois pontos. Glória de Deus. A gente fala, oh, glória, glória a Deus, glória. O que é a glória? O que é a glória de Deus? Ah, nós vamos ver a glória de Deus. O que significa essa palavra glória? Enquanto eu bebo água. Hein? A glória de Deus. Deus... Brilho. Mas o que é? Majestade. É majestade. Em Deus tem brilho, tem majestade, tem honra. É a presença. Quase. Santo, né? A presença do Espírito Santo. Glória na Bíblia é a expressão do que Deus é. Por exemplo, quando Deus não se expressa, você não vê o quê? A glória de Deus. Vamos pegar isso pelo Velho Testamento. A glória de Deus em Moisés. Moisés, quando Moisés subiu no templo, no morro, lá no monte, desculpa, no morro, quem sobe no morro é no Rio. Quando ele subiu no monte, Deus falava com ele, trovão, à noite, tal, isso, aquilo, mas ele nunca tinha visto a expressão de quem Deus era. Aí ele falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, fica entre a fenda, duas pedras, porque ele falou, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a manifestação viva do quem tu és. E Deus falou para ele, olha, quem for ver a minha glória, vai morrer. Ainda mais como um ser humano natural, quem pode ver a glória de Deus? Não dá. Aí aconteceu, ele falou, tá bom, vou fazer o seguinte, quando eu passar, você vai ver a minha glória só de relance e pela retaguarda. Não foi assim? Aí Deus passou e ele viu só um resplendor. Então, veja, Satanás, o Lúcifer, ele era o querubim, ele guardava a glória, a essência do que Deus... Quando Deus se expressava, aí existia a glória de Deus. Na prática, João, eu vou ler o Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Não precisa abrir porque eu ainda tenho pouco tempo. João, quando começa a escrever o livro dele, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, no grego, é palavra, ou seja, Deus, ele se transformou em palavra. A palavra que você tem aí na sua Bíblia é uma expressão do que Deus é, não é verdade? Você quer saber quem Deus é? Leia a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai ler Deus. Se você acrescentar qualquer coisa na Bíblia e interpretar a Bíblia com a sua mente, você vai ter... Você está ferrado. Além de acrescentar o que não é, você nunca vai ter a expressão do que Deus é. E ele guardava, porque ele era ungido contra todas as outras situações, para quando Deus se expressasse, Deus pudesse se expressar e ninguém teria problema com isso. Então, agora veja o versículo 14, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João está dizendo aqui? Que Deus se transformou em carne na pessoa de Jesus. O livro de Hebreus diz que ele é um dos textos que ele é o resplendor da glória de Deus.
Resplendor era como um raio de sol. Você não vê o sol, mas você vê o raio de sol, que é o resplendor do sol. Jesus foi o resplendor da glória de Deus, da essência do que Deus é, por isso que Jesus e Deus é a mesma coisa. E esse resplendor veio em carne. Jesus não veio em carne? Então, na carne, no corpo de Jesus, estava ali. Dentro dele estava o resplendor da glória de Deus. Aí, olha o que ele diz. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito Pai. Ele disse, uau! João, cara, foi a maior revelação da Bíblia. Os discípulos, antes, naturalmente, mostra o Pai. Os discípulos sempre falavam, Jesus, cadê o Pai? Cadê o Deus? Cadê o Yahvé, o Deus poderoso? Ele disse, alô? O que Jesus respondeu? Olhem para mim e vocês vão ver o quê? Pai do Pai. Por que eles não viam em Jesus o Pai? Por quê? Não tinha relação. Porque eles eram tão naturais e humanos que a glória de Deus, a essência de Deus, não revelou a eles quem era. Vimos a sua glória, a glória que era do Pai, ou seja, eu vi a expressão viva do Pai. Ou seja, glória é a realidade divina expressa. Agora, você quer ver uma coisa? No Velho Testamento, como é que a glória de Deus se manifestava? Através da nuvem, através do fogo. Através da arca, tá? Mas mesmo assim, não era todo mundo que podia ver, não é isso? A nuvem de fogo. A nuvem de fogo era um exemplo, tal. Mas eu estou falando agora em termos humanos. Quem é que recebia a glória, a presença viva de Deus? Apenas alguns homens separados para isso. Era todo Israel que podia receber isso? Não. Um profeta, um Moisés, um Elias. Era o quê? Individual, não é isso? Quando Moisés recebia, ia lá no tabernáculo e tal, aí ele manifestava a glória, tanto que quando ele saía de lá, ele botava um capuz, né? Porque a glória ia acabando, e Moisés também, Moisés era meio carnal também, ele não queria que todo mundo achasse que não tinha mais a glória, então ele colocava lá para todo mundo achar que ele ainda estava expressando Deus. Então, ele tinha que tirar novamente. Hoje em dia, se ele disse que eles viram a glória de Deus, eu quero dizer o seguinte, a igreja de Jesus Cristo, a igreja local, seja ela qual for, ela tem que o quê? Manifestar a glória de Deus. É ou não é? Sim. Qual é a função da igreja? A gente fala, Senhor, envia a tua glória, manifesta. A glória de Deus habita no meio dos louvores. Você vê isso, o cara está cantando porque é músico, porque gosta, mas mal sabe o que ele fez meia hora antes. Aonde está a glória de Deus? Como que Deus quer manifestar a glória? Antes era um Elias, antes era um Moisés. Ó, a manifestação da glória, da expressão viva de Deus, que todo mundo vai ver, ela vai ser manifestada hoje através do corpo. Ele usou a palavra boa. Coletivo. Qualquer igreja local, seja aqui 15, 20 pessoas, que se tiver todo mundo no Espírito, com fruto de Deus, e começar a manifestar... Pega uma igreja local de 20 pessoas, ou de 10 mil.
Como é que Deus vai se expressar? Ele vai usar uma, duas, três pessoas? Não. Ele vai usar o quê? Eu provo isso na Bíblia. Eu deixei de ler aqui Efésios capítulo 4, quando Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para o amadurecimento dos santos e tal. E ele começa a falar que, em resumo, imagina agora, você está lá na sua igreja com 200 pessoas. Você imagina se cada membro que entrou ali, se a glória de Deus manifesta num, manifesta no outro. Um tem um dom disso e aquilo. Olha só, como é que Deus vai se manifestar? Por exemplo, chega lá alguém, o pastor, começa a profetizar, e a glória de Deus começa a cair sobre ele, e ele profetiza todo mundo. Uau! Aí ele diz assim, a glória de Deus vai cair sobre alguns irmãos e vai dar poder para curar de AIDS. É um dom. Dons de curar. Tem outros textos de dons específicos. De AIDS e de, por exemplo, qual é a outra? Câncer. Toda pessoa. Aí, algumas pessoas dali dizem, uau, sou eu, Leandro, a Regina disse, eu recebo essa palavra e Deus dá na hora. Aí alguém levanta e diz assim, eu tenho AIDS, eu tenho câncer. Aí o que faz? Uma outra pessoa diz, aquelas irmãs que se levantaram cheios da glória de Deus vão orar agora e ele vai ser curado agora. O que ela vai fazer? Ela vai lá e ora. Na hora o cara é curado, você vai ver isso. E o outro começa a manifestar o dom de línguas. Começa a orar em língua. E vem alguém e interpreta, porque é outro dom. Ou seja, os dons começam a operar. Lógico, existem reuniões da igreja para fazer isso. Geralmente, num domingo de manhã, o pastor vai dar um ensino, prega isso aqui. Aí tem quarta, tem terça, tem para fazer esse tipo de reunião. E a glória de Deus vai num, vai no outro, vem no outro. Um vem com profecia, outro vem com palavra de conhecimento, com sabedoria. Sabe o que acontece? Todo mundo é cheio da glória de Deus. Se alguém passar ou entrar ali, sabe o que vai acontecer? Você lembra aquele texto? Você quer ver uma coisa? Efésios capítulo 3, lá no versículo 21. Você quer ver uma coisa? É isso que acontece na igreja? Não! Porque nós não temos a manifestação da glória de Deus, da presença expressa. Porque ela só tem que ser coletiva. E tem que partir do pastor, que é o líder, mas ele é o que breca mais. Eu tenho falado isso. Porque, não, o outro vai querer, daqui a pouco... Tem que... Graças a Deus que todo mundo tem essa manifestação. E pode ser o Mateus que chegou aqui agora. Deus vai te dar o dom disso. Aí chega o Bruno e diz, eu já sou crente há 20 anos, esse moleque começou agora, como é que vai isso aqui? Acabou. Você acha que a glória de Deus vai cair ali? Aí chega, tá aqui o pastor Miguel, que ele não está aqui hoje, coitado, está lá na reunião lá, coitado, não, ele está na reunião lá da igreja. E chega alguém aqui, tal, isso, aquilo, começa a pregar melhor do que ele, porque ele é um bom pregador. Ele disse, daqui a pouco o cara vai querer meu lugar. Ou alguém dá uma aula melhor, o Leandro levanta aqui, eu posso dar essa aula melhor do que eu falei, daqui a pouco, bigode novo, tal, isso aqui, daqui a pouco eu vou perder meu posto. Mas aí eu te pergunto, será que toda igreja é assim? Então... Tem que ser, é isso que eu estou mostrando. Não é. Você vê agora pela internet, eu não gosto de falar, eu nem vi, eu só vi a notícia, eu não quis nem ouvir, clica lá para ver. Os dois maiores pastores lá, mostrando lá, eu falei, eu não quero ver, eu não quero ver. Coisa triste. Coisa triste, você acha que a glória de Deus está ali? Porque você pode manifestar poder pela sua mente, hein? No mesmo lugar, no Leblon, que eu dava reunião, no 17º andar, em frente ao prédio dos jornalistas ali, no Jardim de Alá, tinha um camarada que antes de mim, eu não esqueço dele, ele era um cara paranormal, ele dava um
curso. Ele usava uma roupa branca, ele tinha uma barba branca aqui, assim. Como era o nome dele? Era meio careca. Lembra dele? O nome dele era Júlio, você não lembra? Ah, era Júlio também, era outro Júlio. Mas esse era do mal. Olha, a garotada da Zona Sul, ele sempre fazia a gente tinha que limpar o salão espiritualmente. Parecia um mago. Ele parecia um mago. O curso que ele dava, eu não sei se você ouviu isso, chamava-se projectologia. Ou seja, ele ensinava você a se projetar no seu espírito e você fazer viagens no seu espírito saindo do corpo. Caraca! E a galera fica lá, fazendo lá. Raul Seixas fazia isso também. Raul Seixas fazia isso. E Paulo Coelho, enfim. Uns tomavam droga para fazer, mas é uma coisa que é possível. Ai, você crê nisso? Olha, eu creio em tantas coisas, mas depende de quem está por detrás. Ok? Então, aí ele saía, aí eu tinha que pegar e vamos começar a nossa reunião. Sai tudo que é demônio, sai daqui e tal. Uma coisa de yin, yang, umas coisas. Tem tanta coisa no mundo espiritual, é que a gente, o cristão, ele crê mais nisso do que do próprio poder de Deus. Que a gente fica vendo isso aqui. Você não imagina o que pode ter. Agora, olha só. Deixa eu voltar aqui. Paulo diz aqui, você perguntou se como vai ser a igreja. Olha, eu vou ver nessa geração uma igreja assim, como Paulo falou. Deixa eu ler. Você vai ver. Mas olha, não pode ser essa que a gente vê. O pastor tem medo de perder o cargo, a irmãzinha, isso, aquilo, que profetiza, vem outra, tal, isso, aquilo. Eu, se hoje começasse uma igreja como pastor, isso, aquilo, eu ia antes de começar a reunião, eu orar para que todo mundo, cada um, tivesse o dom de curar. Você quer? Eu gostaria de ter dom de cura. Recebe agora. Eu gostaria de recebe agora. Todo mundo ia se manifestar. E quando começasse a reunião, obviamente todo mundo estaria no espírito. Sabe o que ia acontecer? Sabe o que Paulo falou? Olha só. Ouve aqui, Efésios 3, de 16 a 21, Paulo fala assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, essa frase, riqueza da sua glória, significa, segundo a manifestação abundante da sua presença expressa, referindo-se a Deus, que ele está dizendo que a presença de Deus, para se expressar, é tão abundante, que ele continua dizendo: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Paulo está dizendo, essa presença clara, poderosa, abundante de Deus, vai entrar no seu espírito. Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, que era uma igreja maravilhosa. Ela tinha 5 coisas maravilhosas, só tinha uma coisa que não era boa. Estava faltando. Era o primeiro amor. Já estudamos sobre isso. Era uma igreja impressionante. E Paulo está dizendo, olha, a presença da glória expressa de Deus, pelo Espírito de Deus, no seu espírito. Ele continua, do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Como? Olha que ele põe, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Todo mundo na igreja de Éfeso tinha que estar o quê? Arraigado e alicerçado em amor. Todo mundo tinha o amor de Deus? Na igreja que você vai? Se isso não tem, não vai acontecer uma promessa no final que a gente pede e não acontece. Porque a condição é essa. Estar arraigado, ou seja, ter raízes. E a minha vida tem que ter raízes e se aprofundar na sua, na base do amor, não na base do que eu sei, do que você sabe, da sua experiência, de coisas humanas. Tem que estar arraigado. E ele diz, a fim de poder descompreender com todos os santos, quais são todos os santos? Todos que estão na igreja local. E eu já disse, não só esquece, aqui Paulo não coloca denominação. Lembra que eu criei a situação na aula passada? Imagina, num bairro, todas as igrejas, tem metodista, batista, tal, isso, aquilo.
Nada acontece como deveria em cada uma delas, porque eu disse que a base da estrutura da igreja é uma igreja em cada o quê? No caso, bairro ou cada cidade. Não pode ver. Eu falei da igreja de Deus, como era em Roma, a igreja de Deus em Éfeso. Não existiam denominações. Eu falei mal das denominações e não é um mal necessário. Uma vez eu vi o pastor, as denominações são mal necessárias. Ei! Rejeito isso. Existe a igreja de Deus aqui em Margate. Todas elas têm que ser um só. Senão Deus não vai fazer isso aqui. Quer ver? Para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Nós ainda não conhecemos o amor de Cristo. Muito por alto. Que excede todo o entendimento. Agora, eu quero saber essa frase aqui, ó. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quem foi tomado de toda a plenitude de Deus? Mas Paulo está escrevendo para a igreja. Ou seja, essa frase, ser tomado de toda a plenitude de Deus, que o próprio Deus encha o teu espírito completamente. Isso tem. Você conhece alguém assim? Sabe por que não? Porque nós somos tomados de tantas coisas. Deus, Ele abençoa, mas a gente às vezes entra numa reunião na igreja, que bom, que maravilha. Aquilo não é nada perto do que Ele quer fazer. Agora, olha uma das promessas que nós roubamos e ficamos jogando e nada acontece. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ponto. Ora, conclusão. Estou falando tudo isto porque aí vem a promessa. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu penso e peço tanta coisa e vamos falar sério, tudo que você ora e pede a Deus acontece? Não. 50% acontece? Na real. 30%. Eu peço eu penso em... não, isso aqui... Quando a gente pede, é porque a gente... Puxa, isso, se Deus fizesse, isso é amor. Mas quando eu penso alguma coisa e não peço, isso já seria bom demais, não é verdade? Eu ando pedindo pro Palmeiras ganhar um título já fazem anos. É porque tu não é fluminense, esquece Palmeiras, rapaz. Mas, gente, seja o que for, você daria um bom pregador, viu? Vai se preparando. Ele vai fazer um pouquinho mais, não, infinitamente mais. Esse ora é a conclusão de cada um estar arraigado e alicerçado em amor, no mesmo espírito, um só corpo. Agora, olha só. Conforme o seu poder que opera em nós, estou continuando a ler. A Ele seja a glória, aonde? Na igreja. Na igreja, está escrito aí na igreja. Você leu. Lógico, veja, mas Paulo diz, mas veja, muita gente está buscando a Deus, orando, jejuando, tá isso, aquilo, buscando, estudando e tal, isso, aquilo, porque Ele quer manifestar Ele sozinho. Não é assim! Você vai morrer e Deus vai... Por que Deus levou o cara? Estava se preparando. Deus está livrando, senão ele ia montar o ministério dos sinais e prodígios, maravilhas dos últimos tempos, com o site, ia pegar dinheiro até do mundo para... Você está entendendo, cara? Eu agora vou ensinar todos os pastores o que é o poder de Deus. Não é assim que... O Velho Testamento era assim. Lembra aqueles 250 que chegaram para Moisés? Aí, Moisés, chega, tu é o único que profetiza. Nós também queremos. Queremos estar em evidência. Bom, vamos lá, amanhã de manhã, se Deus
mostrar algo. Lembra a rebelião de Coré? E Deus disse, não! Porque Moisés era um com Deus e ele era um com o povo. Moisés era um servo de Deus para o povo de Israel. E os caras foram engolidos na terra na hora. Deus falou, sai, sai. Se a igreja hoje seguir isso, abaixo as denominações, abaixo. Se cada... Olha, um dia vai acontecer isso. Como eu falei, lá, eu dei o exemplo no Rio, um bairro, Tijuca, ou Leblon, ou Barra. Tem igreja do fulano e tal, tenta ao máximo fazer. Nós gastamos dinheiro com marketing, com coisa, do dinheiro da igreja, com música, com isso e aquilo, para produzir alguma coisa. E às vezes o que acontece é só numa emoção. Deus vai, ele faz alguma coisa, salva um, salva outro, para dizer que ele está vivo, pelo menos. Mas, se todo mundo, naquele bairro, a igreja do fulano de tal, isso, aquilo, nós somos a igreja da Barra. Quem quiser vai na igreja do outro. Não estou nem aí. É uma igreja só. Se eles estiverem unidos e arraigados, a começar pelos pastores, com os membros e tudo mais, quem entrar na Barra da Tijuca, que veio de outro bairro, o cara está pensando em ir para um motel, porque na Barra da Tijuca, na minha época, se for para a Barra, já sabe que o cara vai para um motel. Tem uma rua ali na Barra que só tem motel. O cara diz, opa, vou para um motel. Se a igreja toda da Barra for uma só, o cara pensa que vai para um motel, o Espírito Santo vai levar ele direto numa igreja. Ele vai entrar lá e ele vai se converter. Não vai precisar ficar fazendo 1000 apelos. Eu nunca vi a igreja primitiva fazer apelo de alguém de salvação. Nunca! Salvação era uma ordem. Ei, Mateus, para de roubar e me segue. Não é você não, era o teu... O cobrador de imposto. 4 para ele e 1 para o governo. Segue-me! O cara não tinha como falar nada. O cara disse o quê? Quando alguém entrasse na Barra, fosse para o shopping fazer compra, alguma coisa, eu disse, nunca vi essa igreja, estou sentindo vontade de entrar aqui. O cara ia entrar lá, já ia ser curado, libertado, porque tanto faz ele ia lá na igreja do Pedrão, ou na igreja do Fragalho, ou na igreja do fulano e tal, é uma coisa só. O dinheiro ia entrar mais para um do que para... Mas é uma aberração. A igreja do pastor fulano e tal tem dinheiro sobrando, pode gastar isso aqui. O outro coitado, na Barra, tem a igreja, no pé do morro, do Rio das Pedras. O cara, nem carro para chegar lá ele tem. Ele tem que pegar o ônibus. E tá lá outro, isso aqui. Essa é a igreja de Deus. Se o pastor que tem dinheiro lá disser, nós vamos comprar um carro para o pastor lá da pedra que não tem nem onde cair morto. Porque somos uma igreja só. Na próxima reunião daquela igreja, e todo mundo no mesmo espírito, o cara entrou, já é salvo. Ele ia dizer, o que eu faço para ser salvo aqui? O que eu faço? Se alguém quiser ver isso na prática, isso aconteceu nas Ilhas Fiji. Nas Ilhas Fiji, da água, né? E você ficou de nos trazer esse DVD. Eles se uniram, botaram abaixo, se arrependeram. E a partir do momento da união das igrejas e de quebrar todas essas barreiras, a água podre. Deus operou a água podre que tinha lá, não foi isso? E hoje se vende. Se você vai nos restaurantes mais caros, no pub e tudo, água Fiji veio de um pântano. Sabe por quê? Deus limpou aquilo e fez. Começou com a mudança das igrejas. Eu adoro essa água. Essa água veio. Traga o DVD, porque eu quero ver. Eu já descobri isso. Agora, você não imagina o que Deus pode fazer em termos de salvar a família. Esse negócio, o macumbeiro, ou o confusão que existe, vai acabar. Mas o preço, eu vou dizer, Deus vai fazer isso de duas maneiras. Ou os líderes, os pastores e os membros começam a beber da água de Deus, ou eu vou dizer aqui uma coisa agora. Ou Deus vai ter que usar o fogo dele para tocar nestes homens. Porque quando o fogo de Deus vem e vai contristar isso tudo, o cara vai pedir arrego. Você concorda comigo? Eu quero que o pastor... É verdade, tem que ter mudança. Não, diz assim, eu concordo. Eu concordo. Concordo.
É verdade, não fosse filho. Não fosse filho, eu concordo. Sabe por quê? Gente, eu não vou bater minhas botas antes de ver essa igreja funcionar. Você vai entrar na igreja, você vai pedir, antes de você pedir ou pensar, todo mundo no meu espírito, no mesmo espírito. E na hora que tiver, eu estou doente com câncer, por que toda oração tem que ser feita pelo pastor e pelos diáconos? Ele ora, o cara piora. O cara chega a morrer, mas o pastor fala, pô, óleo e tal. Ele tem que orar, ele tem que pregar, ele tem que fazer. E tá cheio de gente na igreja com dom de curar, que só de tocar na pessoa, ela podia ser curada. Mas não pode, porque ele tem que estar na mídia, porque isso significa que vem mais gente, vem mais dinheiro. A igreja de Jerusalém, eu falei, tô acabando. Tinha 200 mil pessoas na população na época, 100 mil pertencia à igreja. Mas enquanto eles viviam Atos 4 lá, acrescentava-lhes dia a dia os senhores que iam sendo salvos. Eles eram empurrados na igreja pelo Espírito Santo. Se Deus não ilumina, não empurra alguém para ser salvo, não adianta você produzir música que vai tocar. Não, bota Enya na igreja. Eu vou te contar, vai. Enya. Eu gosto de Enya, eu gosto daquela mulher. Eu gosto daquela. Bota Enya na igreja. Bota o Leandro tocando ali e tal, isso aqui, ele faz um apelo. Eu sei, tu faz um apelo, cara, com aquela música vem, a alma do cara vem. O cara tá atribulado, mano, né? Gostou do ele? Não vai fazer isso na igreja que eu tô. Já vai na casa. Bota aí. Mas olha, na próxima semana eu vou continuar a falar do nosso Lúcifer. Ele guardava a glória de Deus. Eu vou aplicar essa palavra e 15 minutos, com mais 15 minutos na próxima semana, eu vou terminar isso. E você vai dizer, por que você falou de Lúcifer, tudo isso, ele era isso? Qual era a função dele? Porque Deus criou ele. Você tem que saber que ele tinha uma função. Você tem que saber. Nas 3 fases do universo, cada um tem uma função. Como vai ter na fase do reino, vai ser uma função. Quem é que vai manifestar? Quem Deus vai usar? Então, eu vou falar sobre isso. E 15 minutos depois, eu vou usar a última parte, que já está aqui preparada. Aqui. Eu vou falar sobre as vestes do sacerdote, sobre o peitoral do juízo. O sacerdote tinha um babador com 2 pedras de ônix aqui. As 2 pedras aqui, que Deus mandou que fosse assim, e nesse babador tinha 4 carreiras de 12 pedras preciosas que cobriam o sacerdote. Qual era a função daquilo? E além dali dentro era um babador duplo que tinha mais 2 pedras de ônix lá e 2 aqui. O que significa isso para nós hoje? Então, o Lúcifer era cheio de pedras, o sacerdote era cheio de pedras, e hoje nós temos que ser cheio de pedras. Mas com a advertência de Lúcifer. Ele era cheio de pedra, acabou que o corpo dele acabou se tornando em cinzas e ele perdeu isso. O que isso serve de alerta na prática para nós hoje? Porque eu vou ver, eu já concordei com... Alguém mais concorda que Deus vai começar a operar isso? Eu gostaria que começasse no Brasil, porque eu creio que o Brasil, como está crescendo em todos os lados, eu acredito que no Brasil vai haver um mover do Espírito Santo que vai ter que começar por lá. Porque o olho do mundo inteiro está no Brasil, é o BRICS, né? Brasil, tem Brasil, Índia, Rússia, isso, aquilo. Mas o Brasil é o que está mais em evidência. Então, essa igreja, a igreja brasileira, eu estou profetizando, vai viver, cada igreja local vai começar numa igreja, vai começar na igreja pequena de Fiji, numa ilha. E o que vai começar a acontecer, por isso que eu estou indo para o Brasil. Porque eu sei. Já estão começando igrejas pequenas, que pode ser isso, como agora... Que pode, exatamente, pode em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ok? O Mário Argentino está vendo. E não se pronunciou ainda. O Mário? É. Já começou, na Argentina, 15, 20 anos atrás,
começou um avivamento com um americano, uma bruxa e 2 crentes, numa reunião de 5 pessoas. Era um evangelista americano. Eu tenho a história que começou lá, e aquela bruxa que estava lá junto, que se converteu, e houve um avivamento na Argentina que ele botava mais de 2 milhões de pessoas se converteram. Foram nos anos 70, quando veio Juan Carlos Ortiz e tal, isso, aquilo. Houve um movimento de Deus, porque não tinha mais denominação. E acabou. O problema é que vem e vai. Vem e vai. Então, vamos botar um ponto em vírgula. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a conclusão disso e o peitoral do juízo, e você vai ver ali, impressionante. Eu vou dissecar o texto inteiro com aplicação espiritual e Deus vai fazer. Que bom, eu me sinto mais leve, porque eu sei que Deus vai começar a operar e essa igreja vai existir, porque chega de gente sair da igreja, abrir outro ministério, isso, aquilo, e não é assim que Deus quer. Arraigados e alicerçados em amor, não tem nada a ver com denominações, mas tem a ver com o fruto do Espírito, os dons do Espírito, para que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, Deus vai fazer infinitamente mais. Você não precisa nem pedir, você vai pensar, e Ele vai fazer muito mais. Eu não prego só para informar, eu vou ver isso. Eu oro diante de Deus e eu vou começar a orar por pastores, por locais e por isso, aquilo, para a igreja de Teresópolis. O melhor lugar para começar isso vai ser em Teresópolis e na Barra. Que são 2 lugares que Deus já está mostrando. E eu vou dizer uma coisa, ninguém nem vai me ver muito. Mas eu vou orar e eu sei que Deus vai fazer isso. Sabe por quê? Porque isso é uma visão que vai ter que se concretizar. Então, se tem 20 igrejas, denominações diferentes lá, eu vou começar a provocar Deus e vou dizer, Senhor, enche com a vida, senão... Agora já concordou, meu amigo? Vamos botar os pastores no fogo. Sabe por quê? Porque eu me coloco também. Eu tenho passado pelo fogo de Deus há 15 anos aqui. Mas, por quê? Eu quero que Deus manifeste no meu ministério, um novo ministério, isso, aquilo, mas eu não quero fazer como muita gente. Começou a manifestar e você vai começar a se achar e tal, aí você vai se tornar um adversário de Deus, como aconteceu com Lúcifer. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos, porque isso é uma aula de instrução, de ensino, dado pelo Teu Espírito Santo, e que precisa, Senhor, cair agora no espírito de cada um, e mais do que isso, a pessoa tem que tomar um passo e uma atitude, primeiro ela mesma diante de Deus. E depois, pelo Teu próprio Espírito Santo, eu peço que haja uma necessidade de cada um buscar o fruto do Espírito na sua própria vida. O amor de Deus, a alegria, a paz de Deus, a mansidão, a humildade de Deus, o domínio próprio de Deus. Seja cheio desse fruto do Espírito, através da água da vida do Senhor na tua vida. Que você vá por esse caminho agora. Abra mão de outras coisas e busque isso. Porque senão Deus tem outra alternativa de fazer isso através do fogo, da leve e momentânea tribulação, da pressão, do fogo. Espírito Santo, não compete a ti, mas compete a cada um de nós determinar como seremos transformados. E por último, ó Deus, eu tenho certeza que passos concretos, como o pastor Roberto falou, lá na ilha de Fiji, aconteceu isso. Eles abriram mão, cada um da sua posição, para que todos se tornassem um, e tu fizeste um milagre tremendo, que hoje eles vivem financeiramente do dinheiro de água que é vendido no mundo inteiro. E eu tenho certeza que as igrejas lá estão
não só abarrotadas de dinheiro, mas abarrotadas do teu Espírito Santo, e as pessoas que entram naquela igreja são salvas, libertas, e isso nós vamos ver acontecendo em cidades pequenas, bairros, até alcançar toda a cidade, da qual o Senhor colocar diante de nós. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pela tua graça que se renova a cada dia. Abençoa, ó Deus, mais uma vez, pedimos que aquela moça, amiga da Kathleen, Luciana, que ela seja tocada, restaurada, Pai. Amém. Pelo teu poder, que alguém que tenha um dom, que possa ir lá, envie alguém para que ela possa verdadeiramente receber uma palavra, enfim, ó Deus, nós sabemos que só o teu Espírito Santo é conhecedor de tudo isso, e que eu oro pelos teus servos, teus líderes, teus pastores, a começar pela minha própria vida, para que nós possamos despojar das coisas da alma, da carne, e sermos servos, ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. E que a tua igreja, Senhor, seja um só espírito e uma só alma, como diz a palavra. Obrigado a Deus por tudo que aconteceu nessa noite. Abençoa cada um que está pela internet agora. Seja tomado de toda a plenitude de Deus, para sermos cheios, Senhor, deste amor e estarmos entrelaçados uns aos outros, independente de denominação, que sejamos um em Cristo Jesus para vermos sinais, prodígios e maravilhas, e que ninguém se exalte e se ensoberbeça por causa disso. Obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Leva-nos em paz e abençoa cada um que está ouvindo, seja lá Paloma na Inglaterra, seja o outro em algum outro lugar, pastor Euler, pastor Dudu na Nova Zelândia, enfim, outros pastores que estão nos ouvindo, que eles tenham ousadia e intrepidez no espírito de abrir mão de posições para serem promovidos com a tua autoridade e os teus dons. Obrigado a Deus, porque tu sabes a melhor maneira de fazer tudo isto. Nós apenas imaginamos, mas eu creio que o teu Espírito há de fazer isto. Em nome de Jesus. Amém e amém.